E aí, pessoal, dando prosseguimento aí aos tutoriais do meu canal, hoje nós vamos abordar a criação de tabelas usando o Matplotlib, né, e a biblioteca Plotable. Né, deixa eu abrir ela aqui. E ela é muito explicativa, muito top de mexer, né? Vou deixar esse endereço para vocês aí na descrição do vídeo. Basicamente, ele vai manipular o Matplotlib de uma forma que nós vamos poder customizar as tabelas, e essas tabelas elas vão ficar mais amigáveis, né? Elas vão ficar de uma forma bem mais bonita, bem mais interessante de ser visualizada, né? Trabalho mais profissional. Então vamos lá para o código, né? Estou aqui na mesma pasta. Nós vamos criar um novo arquivo. Eu vou escrever tutorial tabelas. Lembrando que eu estou usando o Jupyter dentro do VS Code. Ok? Então, nós vamos importar, ou melhor, antes de tudo, nós vamos precisar de instalar a biblioteca, né? Então, pip install. Possivelmente o meu aqui já vai indicar que já está instalado, né? Porque eu já usei, já publiquei. Mas você pode instalar normalmente aí no seu VS Code para que a gente consiga rodar tudo certinho, tá bom? Então agora nós vamos importar as bibliotecas, né? Nós vamos importar o Pandas. Nós vamos importar também o Matplotlib. Vamos importar o Matplotlib PyPlot. Nós vamos renomeá-lo como PLT. E agora nós vamos importar, nós vamos puxar da biblioteca do Plotable nós vamos importar as definições de colunas e também a tabela. Nós vamos importar também do Plotable o conjunto de cores. E nós vamos importar também a função de ler imagens. Tem uma lib que eu uso, que é a Highlight Text, que a gente usa para poder criar textos, né? De uma forma que eles possam ser melhor manipulados. Nos tutoriais mais para frente nós vamos aprofundar com mais no nível mais avançado. Aí a gente vai poder explorar melhor, né, a biblioteca. Então vamos lá. Nós vamos usar o Pandas para poder puxar, né, como nós fizemos no tutorial, quando nós fizemos o tutorial lá no primeiro vídeo do canal, ok? Então nós vamos importar, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V para a gente poder dar uma acelerada, né? Vamos inspecionar a nossa tabela.
Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo na sexta-feira, o campeonato já acabou e o Palmeiras foi o campeão desse campeonato brasileiro de 2023, seguido pelo Grêmio e pelo Galo. Ok? Então agora nós vamos criar a tradução das colunas. Traduzir as colunas. Então nós vamos pegar todas essas colunas que estão em inglês, ou se você quiser deixar em inglês, fica a seu critério, né? Mas eu vou traduzir porque é bom que vocês já vão aprendendo alguns conceitos em pandas. Colunas. Trate. Então, aqui nós vamos pegar, né, todas as colunas que nós vamos traduzir e vamos montar Para variar, minha câmera parou de novo. Meu Deus. Mas acontece. Vamos lá, vamos continuar nesse trem aqui. Então nós estamos traduzindo as colunas, né? Nós vamos copiar bonitinho. Lembrando que você pode colocar o nome que você quiser. Ok? Para não demorar muito no vídeo, eu já tenho esse código pronto aqui. Para a gente não poder demorar no vídeo, porque não tem necessidade. Verdade? Então aqui nós vamos chamar a variável, né, dfTable, que vai receber dfTable. Nós vamos abrir, criar uma lista. E nessa lista nós vamos pegar a nossa variável aqui de colunas traduzidas. De forma que nós vamos renomear as nossas colunas. Nós vamos renomear as nossas colunas para que elas possam ficar de forma traduzida. Caso você não queira traduzir, não tem problema, né? Você pode continuar com ele tudo em inglês da mesma forma, tudo tranquilo, tá bom? Eu tenho um arquivo que eu uso muito em outras visualizações, que eu vou deixar até para vocês aí. É um CSV que eu criei com o ID dos times, tanto no Futmob quanto no WhoScored, para poder fazer algumas automações, né? O tutorial desse Plottable, ele usa de forma que ele pega os brasões dos times em uma pasta dentro do diretório. Mas eu acho de forma mais automática puxar pela própria internet. Você está lá, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos puxar esse CSV, escudos. Nós vamos puxar este CSV, read CSV. Ele está aqui dentro da minha pastinha RAW. Nós vamos virar as barras de forma que o nosso amigo Windows consiga ler, sem dar problema. E aqui tem um grande problema, né? Qual que é o grande problema? Quando as pessoas estão iniciando, e eu também quebrei muita cabeça, quando você vai ler um CSV, você precisa colocar o delimitador. Tá vendo aqui que aqui tem um ponto e vírgula? Então, se eu não colocar esse delimitador de ponto e vírgula aqui, o arquivo não é lido de forma correta pelo Python. Então, eu preciso colocar um delimitador, e esse delimitador é o ponto e vírgula. Aí ele vai traduzir tudo bonitinho, de forma que consiga ler. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer
um merge. Nós vamos unir os dois arquivos, né? Então eu vou chamar aqui a nova variável chamar df. Então eu vou chamar a função merge do pandas, que ele vai unir as duas tabelas. Escudos. E qual que vai ser o parâmetro? Vocês lembram que a mesma coluna que tem equipe é a mesma coluna que tem de equipe? Então ele que vai ser a nossa forma de juntar os arquivos. Qual que vai ser a forma? Nós vamos puxar de acordo com o que está na esquerda. Vamos ver se deu certinho. Correto. Puxou aqui o escudo, o ID, de acordo com a coluna equipe. Maravilha. Então agora eu criei uma função para que ele pudesse bater lá. Eu vou copiar e colar aqui porque senão vai ficar muito extenso, né? Aqui nós estamos importando algumas bibliotecas do Python para que ele possa bater lá no Footmob. Então o que ele vai fazer? Ele vai puxar essa URL do Footmob, ele vai pegar a ID do time, né, do escudo, e ele vai bater lá no site e ele vai trazer dentro da coluna brasão que nós vamos criar a partir de agora, né? Então, ele vai fazer de forma automática. Vendo que ele já criou aqui, ó. Ele criou de forma automática, né? E como é que nós podemos ver isso aqui? Nós vamos puxar o DF novamente. Então aqui o data frame está igual nós começamos a montar, porém a coluna brasão está com o endereço da imagem. Ok, então vamos ver se deu certo. Então a gente puxa df, a gente chama a coluna brasão, né, que tem todo o endereço da internet. Nós vamos puxar o campeão Palmeiras. Nós vamos puxar o segundo lugar, que foi o Grêmio. Nós vamos puxar o terceiro lugar, que foi o Galo, né? Lembrando que o Python começa a contar a partir do zero, né? 0, 1, 2, 3. Para que você não se confunda, igual todo mundo costuma confundir. Tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos dar uma limpada. Nós vamos selecionar as colunas para serem usadas. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos abrir aqui df. Dentro desse df, nós vamos puxar as colunas que nós queremos que sejam analisadas, né? Então aqui eu já tenho o código. Passou aqui um negocinho. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos convertendo essas colunas, porque ela possivelmente deve estar como texto, né? Então nós vamos convertê-la para números, para que o Python possa fazer as operações que são necessárias. E agora nós vamos filtrar apenas as colunas e colocá-las na ordem que nós queremos que apareça, né? Aqui está a classificação, o brasão, equipe. Esse MP é match players, né? Então a gente pode colocar ou partidas disputadas, você decide a forma que você quiser. Vitórias, empate, derrota, gols pró, gols contra, saldo de gols, pontos por jogos. Então agora nós vamos setar a nossa cor de fundo, que é o nosso BG Color. Aonde que eu descubro essas cores? Você pode puxar, vou deixar lá também, né? Cores Hexa. Vou deixar para vocês aí na descrição, aonde tem todas as cores, pelo menos as mais usadas, né? De forma que você consiga manipular todas as cores no formato hexadecimal. Bom, então eu já tenho a minha cor já setada. Vou copiar e colar.
e a nossa cor de texto, text color. Que nós vamos usar o preto absoluto. Agora nós vamos criar também a cor das linhas. Aqui eu deixei bem de forma didática, né, o nome da cor das linhas. Ó, Libertadores, aqui é pré-Libertadores, a queda, Sul-Americana, né? E quem não conquistou nada não tem cor nenhuma, né? Então eu fui lá pegando aquelas cores e fui colocando nessa forma aí. Eu tenho uma função, que essa função é para ela poder ler as fontes, né? Então vocês lembram que nós organizamos a nossa pastinha aqui tudo bonitinho? Então, dentro dessa pasta úteis, eu tenho a pastinha fontes, que tem algumas fontes, que no caso, nós vamos usar a fonte Carla, que ela está nesta pastinha aqui, tá vendo? Então, nós criamos uma função, tá aqui o caminho da fonte. Essa função vai percorrer o diretório, dentro desse diretório ele vai achar a fonte Carla, que eu quero, ou você pode colocar qualquer outro tipo de fonte, você pode baixar a fonte aqui e colocar. Essa tabela ela é totalmente customizável, você pode colocar o que você quiser nela, tá bom? Então, essa função ela percorre essas pastas, ela acha essa fonte e já deixa ela pronta para ser usada. Então aqui eu estou usando a fonte Carla, né? No outro texto que eu tenho, eu vou usar uma fonte que já está na internet, que é a Roboto, que eu gosto muito dela. Então vamos rodar, tudo certinho. Vamos para outra parte do código, que ele é bem extenso, então eu vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V e vou te explicar. Então aqui nós vamos criar a variável, né, que é a coluna deps, e nós vamos usar os parâmetros que foram fornecidos pelo criador do código. Então aqui você pode colocar o nome da coluna que você vai querer usar, tá bom? Então aqui eu estou usando aqui o CL, né, que é de classificação. O texto é os parâmetros do texto, o tamanho, tudo direitinho. Essa coluna de brasão é onde nós criamos aquele texto, aquela função para que ele batesse lá no site do Futmob e puxasse o brasão do time, né? Aqui eu quero que você se atente bastante do seguinte: nós podemos agrupar também, né? Então esse group vai ser o grupo de partidas disputadas. Então aqui tem esse MP, que é o Match Players, que foi a partida disputada. Vitórias, empates, derrotas. No agrupamento de gols tem os gols pró, gols contra, o saldo de gols. No agrupamento de pontos tem pontos e pontos por jogos. E no agrupamento de expected goals tem o XG, o XA e o XGD, que é o saldo do XG. Vocês podem perceber que tem aqui esse código novo aqui, que tem esse CMap, né? O que esse CMap vai fazer? Ele vai criar a cor de acordo com a intensidade. Então, por exemplo, se o XG do time for muito bom, ele vai ficar verde. Se o XG do time for ruim, ele vai indo para o vermelho. Bom? Eu vou importar também uma outra função de puxar o brasão do Campeonato Brasileiro, né? Então que eu estou usando o RBLIP, que ele vai fazer essa requisição, batendo lá nesse site, puxando para nós o brasão do Campeonato Brasileiro. E agora nós vamos chegar no final do código. Então, concluindo aqui,
nós vamos para a parte final do nosso código, das nossas tabelas. Bom, então aqui eu estou importando essa figura, estou delimitando o tamanho dela e aqui eu estou fazendo conforme foi ensinado no tutorial do criador do código, tá vendo? Ele criou, então nós estamos copiando para ficar bem parecido. Então aqui nós estamos chamando o df, né, o nosso df. O index é a classificação. Então se você estiver usando uma outra coluna de index de classificação, você coloca ela aqui, né? Eu estou usando todos esses parâmetros. Lembre-se sempre de acertar os seus parâmetros, porque senão o seu código vai dar algum problema. No título, eu coloquei um título, coloquei aqui 37ª, mas é a 38ª, né, que é o encerramento do campeonato. E aqui eu coloquei essa assinatura das minhas redes sociais. Tá ok? Um outro ponto de atenção, eu coloquei um ícone do Twitter e um ícone do LinkedIn. Então, esses ícones eles estão dentro da nossa pasta de imagens, para que ele possa ser chamado. E aqui está a parte final do código. Então, tem essa função. Aqui vai ser os números vou deixar bem certinho, classificação dos times. Então, de acordo com a classificação dos times, nós poderíamos fazer uma função para automatizar? Com toda certeza, poderíamos fazer. Mas eu acho que já seria uma coisa mais avançada, então eu não quis fazer por agora, né? Mas dá para fazer. Nós podemos fazer uma função que ele pega a quantidade de pontos, dentro dessa quantidade de pontos ele já automaticamente ele coloca aqui dentro e ele fica classificado certinho as cores. Mas para a parte iniciante já tá ótimo. Então, essa classificação aqui são os times que estão indo para a Libertadores. Esses times estão indo para a pré-Libertadores. Esses times são os times que estão indo para a Sul-Americana. E esses times são os times que estão caindo para a Série B do ano que vem. Então vamos rodar nosso código para ver se está tudo certinho, né? Então rodando o código. E está aí a nossa tabela. Bonitona, né? Então está mostrando o campeão Palmeiras, né? Com seus 20 vitórias, os seus 10 empates, as suas 8 derrotas, fez 64 gols pró, tomou 33, um saldo de 31. Então o Palmeiras fez 1,84 pontos por jogo. Muito bacana, né? Então espero que você tenha gostado desse tutorial, ficou um pouquinho grande, né? Curta, compartilha, comenta aí. E assim que você fizer essa tabela bonitona aí, me marca onde você fizer, tá bom? Você já vai me ajudar bastante aí e ajudando o canal a crescer. Até mais. Fique com Deus.